Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Casa 09A. Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês aqui o menu de configuração de objetos do Home Styler, né? Então aqui basicamente seria o último menu principal, onde a gente vai utilizar para fazer customizações dentro dos objetos que a gente usar no layout, alterando as características originais deles, né? Então a gente vai poder mexer aqui em questão de estilo, o tipo de material, se ele é alumínio, madeira, ferro, pedra. A gente vai poder mexer também na questão de textura, na questão de revestimento, de piso, paredes, alterar aí configurações de altura, profundidade, espessura, né? Seja de janelas, portas, objetos de decoração ou até mesmo móveis que a gente vai colocar. Então, tudo que for de alteração nas características originais, né, dos objetos, a gente vai utilizar esse menu para realizar essas alterações. Para quem ainda não teve a oportunidade de conferir, né, eu já tenho alguns outros vídeos gravados sobre esta mesma ferramenta, dando uma introdução, demonstrando cada uma das funcionalidades dos menus, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então eu estou montando uma playlist para aqueles que tiverem interesse em aprender a mexer nesta ferramenta. Então, para que a gente possa começar aqui com a apresentação, eu já fiz o login na minha conta, ok? Vou entrar aqui nos meus layouts e nesse vídeo eu vou utilizar aqui um layout que eu já estava trabalhando, porque eu tenho nele vários elementos que eu já incluí e vai servir aqui para poder exemplificar para vocês essa questão das alterações das configurações, ok? A gente vai perceber, à medida que for decorrendo o vídeo, que cada objeto vai ter a sua lista de atributos, né? Vai ter a sua lista de itens que podem ser alterados. Então nós vamos perceber que alguns itens eles permitem uma intervenção um pouco maior, já outros itens eles têm uma intervenção um pouco mais básica, né? Então para cada objeto ele vai ter aí a sua lista de configuração. Então aqui ele está abrindo o layout e o menu, né, de configuração. Então é esse menu que fica aqui localizado do lado direito, né? Então aqui a cada objeto que eu selecionar eu vou ter aqui disponível as configurações daquele objeto. Então vou começar aqui mexendo, por exemplo, neste carro, né, que está aqui dentro do layout. Então ao clicar sobre o carro ele já traz aqui quais são, né, as características desse objeto que eu posso alterar. Tá vendo? Então tem aqui uma configuração básica, como já fala aqui dentro do próprio menu. Tá bom? Eu vou só alterar aqui a câmera para ficar mais fácil de observar essas alterações. Então eu tenho aqui, por exemplo, a configuração de largura, comprimento e altura, né? Então eu vou colocar valores aleatórios apenas para a gente ver o objeto alterando. Então eu posso ajustar ele de acordo com a necessidade, né? Então estou alterando aqui só para que a gente possa ver essa modificação. E eu tenho também na questão do carro a possibilidade de fazer uma elevação em relação ao solo, né? Então eu tenho aqui a questão de elevação e tenho também aqui opções de rotacionar esse objeto dentro do ângulo aqui desse objeto, né? Então posso rotacionar tanto na vertical quanto na horizontal, né? Então tem essa possibilidade aí de fazer essa rotação, ok? Então nesse objeto aqui a gente tem poucas características que a gente pode entrar com configuração. Então aqui eu acho que já deu para ficar bem claro aqui em relação ao carro, né? Então eu vou selecionar aqui agora, por exemplo, a porta, né? Aqui a porta de entrada. Vou até mandar fechar para ficar mais fácil de a gente observar. Então aqui eu já tenho algumas configurações adicionais em relação ao carro. Podem ver que quando eu cliquei no objeto, né, ele já modificou aqui o menu de configuração. Tá vendo? Que aqui eu já tenho algumas coisas a mais, como por exemplo o estilo. Eu posso modificar o estilo da porta aqui no carro não tem essa possibilidade. Então cada um dos objetos vai ter aí as suas características, ok? Também tenho aqui a questão de largura, né? E a altura, por exemplo, para modificar assim como nós tínhamos no carro.
Aqui, pessoal, o comprimento ele respeita o tamanho da parede, tá? Então, por isso que ele fica bloqueado aqui. Isso aqui vai depender da parede que eu estou colocando essa porta. Então, se a parede for de 15, ele automaticamente vai assumir 15 aqui na questão da profundidade, tá? Se eu tiver uma parede de 40, de 50, de 15, de 10, ele vai sempre respeitar essa configuração aí. É uma configuração da porta que ele já atrela diretamente à parede que ela está posicionada, ok? Então também tem aqui a questão de elevação, né, como eu tinha no carro também. E aqui nós temos a opção de alteração do estilo, né? Então temos aqui algumas configurações que nós podemos mudar. Por exemplo, né, eu posso modificar aqui o estilo do caixilho dessa porta, dessa moldura da porta aqui, ó. Quando eu clico em cima, então eu selecionei aqui, tá pessoal, posicionei o mouse, cliquei em cima, ele já trouxe aqui no canto esquerdo quais são as possibilidades que eu tenho de alteração, ok? Então eu vou modificar aqui a moldura, por exemplo, ó, vocês podem observar que aqui na porta ele já assume aquela configuração que eu selecionei, tá vendo? Então é claro que também, né, a gente pode observar que tem muitas que a gente seleciona que aparentemente aqui parece que não muda muita coisa, né? Então vai depender do objeto, ele vai apresentar mais ou menos essa questão. Então aqui fica meio que genérico, né? A gente vê aqui que tá, ó, por exemplo, tem muito sucinta a alteração entre uma e outra. Já algumas outras a gente já pode ver essa modificação de uma forma mais clara. Mas a ferramenta aí ela possibilita que você faça essa configuração, né, para esse objeto, por exemplo, em relação à moldura da porta aqui. E eu posso também modificar o material. Então cliquei aqui também, né? Então eu posso modificar apenas cor ou, né, eu posso selecionar aqui o tipo de material também que eu vou querer utilizar. Se eu quero usar um vidro, se eu quero usar metal, se eu quero usar madeira, né? Então também posso fazer essa alteração aqui. Ok, pessoal? Tem algumas outras configurações aqui também, né, como eu comentei, eu não vou ficar discorrendo todas as características de cada um, mas apenas para que fique claro que cada objeto tem as suas possibilidades. Tem aqui, por exemplo, para você aplicar essa mesma alteração que você fez a todas as portas do seu layout, não precisa ficar fazendo em todas, né, uma de cada vez, você pode aplicar todas, ok? Aqui, por exemplo, no piso, ó, vou pegar aqui esse piso. Ao selecionar ele, eu também tenho aqui as opções, né, de rotação e tenho aqui, por exemplo, a possibilidade de alterar, né, o tipo de revestimento, né? Se eu quero colocar uma cor sólida, se eu quero colocar aqui da mesma forma eu posso selecionar aqui se eu quero botar um piso de madeira, um piso de pedra, de metal, né? Ou se eu quero botar um revestimento de porcelanato, como está aqui no caso. Então você pode alterar também essa característica por aqui. Então a gente vai ver que algumas características a gente vai alterar usando os dois menus aqui. Tudo parte inicialmente do menu de configuração do lado direito e as possibilidades de alteração elas vão acabar abrindo aqui no menu do lado esquerdo. Esse menu aqui do lado esquerdo a gente já apresentou aí num outro vídeo. Então para quem ainda não teve a oportunidade de ver, né, na descrição desse vídeo aqui tem lá o link com a playlist completa da explicação de todos esses menus aqui da ferramenta. Nesse vídeo a gente vai aqui focar nessa questão desse menu do lado direito aqui de configuração, ok, pessoal? Então aqui do piso a gente pode alterar essas informações aqui também. Uma coisa interessante aqui, ó, tem a parte de escala, né? Eu posso alterar aqui o tamanho do piso, tá vendo aqui? Por exemplo, aqui está numa configuração de 1 por 1, né? Eu posso alterar aqui, ó, colocar, sei lá, uma referência de 1 por meio, né? Aí fica. Você pode configurar, por exemplo, de acordo com a sua necessidade. Está vendo aqui que ele já muda o formato do piso? Então, né, eu posso usar um 20 por 60, 90 por 90, 80 por 80. Então aqui eu posso configurar aí de acordo com o tipo de paginação de piso que você vai utilizar, né? Então tem essa opção aqui de você selecionar a escala, tá? Ela fica bem visível aqui quando a gente está utilizando um porcelanato, mas quando a gente tem uma parede, por exemplo, de cor sólida aqui, né, ele já não fica assim tão claro. Essa questão aí de você visualizar essa alteração da escala, ok? Aqui, né, por conta do tipo de material, ele já não demonstra assim com tanta facilidade. Vou botar aqui, por exemplo, esse verde, ó, né? Se a gente alterar aqui, por exemplo, a escala, ela já não vai dar uma percepção muito clara dessa alteração. Ele até altera, né? A gente vê até que altera, mas não tem aqui, por exemplo, uma linha delimitando, né, aquela peça para que a gente possa visualizar de uma forma clara essa alteração. Ok, pessoal?
Então, assim, o interessante é vocês observarem que para cada objeto a gente vai ter uma série de configurações, né? Aqui, por exemplo, eu também só vou ter a parte básica. Ó, selecionei o quadro aqui da parede, por exemplo, ele também só tem a parte básica em relação à elevação, rotação e o tamanho, né? Vou pegar aqui, por exemplo, uma parede, para que a gente possa observar aqui uma parede qualquer, né? Então, eu vou pegar aqui a parede, ó, essa parede aqui do canto. Então aqui eu tenho, por exemplo, né, a questão de altura, largura, a espessura da parede. Por exemplo, vou alterar aqui para uma espessura de 40 centímetros, por exemplo. Ó, vocês podem observar que a parede ela já ficou mais grossa, tá vendo? Aí aquele ponto que eu comentei com vocês, ó, vou pegar essa porta e vou jogar em cima dessa parede, vocês podem ver que automaticamente ele vai adotar ali, né, como a espessura da própria parede, tá vendo? Então se eu jogar numa parede de 15, ele vai assumir 15. Se eu jogar numa de 30, vai assumir 30. Se eu jogar numa de 40, 40 e assim por diante, né? Então aqui na parede a gente também tem ali as configurações dela, né? Temos aqui a possibilidade de a gente informar qual que é o tipo de parede, se é uma parede de concreto, uma parede de tijolo, né? Um drywall. Então a gente pode selecionar o tipo da parede aqui também. E cada objeto, né, vai ter ali as suas configurações. Aqui também temos somente a parte básica, né, na cama. Então aqui não tem muito o que a gente ficar explicando, né, ou falando sobre características. O ideal é que, à medida que você for desenvolvendo o seu layout, você observe quais são as características que podem ser alteradas dentro de cada um dos objetos, de acordo com a necessidade aí do seu layout. Então basicamente é isso, né? As configurações elas vão ficar aqui do lado direito e cada objeto aí vai ter a possibilidade de alterar as características que foram disponibilizadas pela ferramenta, ok? Tendo a variação, né, entre um e outro, alguns com uma intervenção um pouco maior, outros com uma intervenção um pouquinho mais básica, ok, pessoal? Então nesse vídeo eu acho que a gente já cumpriu aí o objetivo. Eu vou fazer algumas outras apresentações de outras ferramentas aqui dentro do Homestyler que eu acho bastante interessante também, quando a gente está falando de desenvolvimento de layouts. Então eu vou deixar para apresentar essa questão aí em outro vídeo, ok? Vou só aqui rapidamente mostrar também um outro ponto que, né, aqui pegar, por exemplo, esse puffzinho aqui, ou até mesmo o sofá, para mostrar para vocês aqui que também a gente consegue alterar características relacionadas ao material. Vocês podem verificar aqui que eu tenho somente a parte básica, tá vendo? Diferente daquela questão da porta, que a gente tinha o estilo aqui também, né, que a gente conseguia alterar tanto o acabamento aqui da moldura quanto o material, né? Se vocês observarem aqui, quando eu clico nesse item, dentro desse menu que eu tenho aqui também, esse outro menuzinho que ele mostra aqui quando eu seleciono o objeto, ó, eu também tenho a possibilidade de eu fazer a troca do material, tá vendo? Não aparece aqui, mas ele tem essa possibilidade de alterar o material aqui nesse menu. Então eu clicando aqui, eu consigo vir aqui e selecionar o tipo de material que eu quero para aquele objeto. Então temos também essa outra possibilidade de configuração nesse menu secundário aqui, ok? Apesar de não trazer aqui, eu tenho a opção de fazer essa alteração relacionada à questão do material nesse outro menu aqui. Tá legal, pessoal? Então, para esse vídeo, como eu comentei, eu acho que o objetivo já foi cumprido. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou tiverem alguma sugestão em relação a conteúdo, né, fiquem à vontade aí de comentar no vídeo e espero vocês aí na próxima apresentação, ok?